Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Ótimo. Então, me digam aí se vocês estão vendo o slide passar, porque agora eu só estou vendo o meu slide aqui na tela do computador, tá? Tá passando. Tá. Passando. Certo. Então, vamos lá. A gente vai resolver essa questão, mas eu vou falar mais outras coisas para vocês, tá? Primeira coisa aqui, eu queria lembrar com vocês que é o quê? A gente teve uma aula lá já teve uma aula de introdução, né? A gente teve uma aula de introdução. Aí a gente falou o conceito de epidemiologia, os objetivos, o histórico e tudo, né? Aí teve uma aula de história natural da doença. E aí a gente falou dos níveis de prevenção, primário, secundário e o terciário, tá? E depois a gente entrou no assunto que já tem mais a ver com esse, que são as medidas de frequência. As medidas de frequência, a gente viu a incidência, a gente viu a prevalência e a gente viu a taxa de incidência. Que é um tipo de incidência, na verdade, né? Só que é aquela incidência por pessoa-tempo, tá? Aí a gente chegou nos estudos, que é o raciocínio, né? Os estudos epidemiológicos. E aí, daqui a gente viu os observacionais, é aquele que a gente só observa, tem também aqui os experimentais, que a gente vai ver depois da nossa avaliação, tá? É só para o segundo bimestre. E do observacional, a gente viu o ecológico e viu, já começou na aula passada, chegou no final do transversal, ou também chamado de quê? De estudo de prevalência. Aí, depois da prova, nós vamos estudar, hoje ainda, quer dizer, né? Nós vamos estudar o estudo de coorte e depois da prova vai vir o de caso controle. Tá? Esse estudo de prevalência aqui, o que é que a gente tem que ter em mente aqui? Que ele devolve para a gente uma coisa chamada de prevalência. Certo? Então, quando eu faço um estudo de prevalência, eu tenho que fazer conexão aqui, ó, com uma medida de frequência, que isso aqui ele é dividido, mas é uma questão meramente didática, né? Na verdade, isso aqui está tudo junto. Isso aqui está tudo junto. Tá? Na prática. Então, eu faço um estudo de prevalência, ele vai me devolver a prevalência. Aí eu preciso analisar essa prevalência. Aí ele me devolve uma medida de frequência chamada prevalência, e ele me dá uma medida de associação, que eu vou usar para analisar, chamada de razão de prevalência. E é justamente isso aqui a questão que o cara está pedindo. Ele está pedindo, nessa questão aqui, ele está pedindo exatamente isso, é a razão de prevalência. Né? Então, ele pergunta qual o tipo de estudo, tu pode dizer que é um estudo observacional, de prevalência ou transversal, tá? Aí o porquê está aqui no texto, né? Dá para ver aqui que ele fez um único momento, eu acho que ele fala aqui, duração de ensino do município, todos os adultos de pequenos povoados foram examinados, né? Então, nesse momento aqui, nesse único momento, tu fez ali a coleta de exposição, tentando explicar um desfecho, certo?
E aí, por isso que ele é transversal. Aí, aqui, pergunta também, que eu coloquei na aula passada, por exemplo, qual a razão de prevalência? Qual a razão de prevalência? Certo? Aí, então vamos lá. Então, a gente precisa... Vocês nunca viram isso aqui, né? É um assunto que talvez vocês nunca tenham... talvez vocês não tenham estudado, sei lá, visto por aí. Então, vocês têm que... É uma novidade. Então, tem que entender como é que é a questão, como é que é o raciocínio, tá? Então, vamos lá. Olha só, em uma visita, tá? Em uma visita de uma equipe de profissionais de saúde com duração de uma semana. Então, eles passaram uma semana num local aí, tá? Coletando dados de pesquisa. Há um município do estado de Tocantins, todos os adultos, todos eles, todos os adultos de um pequeno povoado, tá? E fazendas vizinhas foram examinados. Então, foi feito um exame físico, foi feito um questionário, foi feito um exame de fezes, foi feito um exame de sangue, foi feito algum exame dessas pessoas. E aí ele diz aqui, ó, entre os resultados, do total, assim, desses resultados, ele está dando o exemplo de uma coisa, uma situação. Então, entre os resultados obtidos estão os seguintes. Aí começa a dar número, né? Então, aqui, lembrando aqui da nossa tabela, tá? A gente tem aqui essa tabela que ela é chamada de 2 por 2. E aí, o que é que a gente tem aqui, ó? Vamos relembrar aqui. Esses números que estão aqui, ó, 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi, 4 eram desnutridas, 100 eram com sorologia negativa, 10 eram, entendeu? Só um minutinho aqui rápido, pessoal. Tá, estão me ouvindo aí, pessoal? Alguém pode falar aí? Sim, professor. Ótimo, também estou ouvindo vocês aqui, perfeito. Então, olha lá. Então, esses números aqui, é assim que vocês têm que entender. Esses números aqui estão numa questão, né? Na questão aqui no texto, eles vão entrar aqui na tabela. Então, vocês têm que entender a tabela. Lembra? Então, vamos lá. Então, eu tenho esses números aqui, 40, 4, 100, 10, né? Aí, falar numa tabela 2 por 2, que ele te dá aqui uma sugestão. E aí, com os resultados, use os passos, né, para preencher. Então, bora lembrar. Qual é, se a gente ler essa questão aqui, qual é a exposição e qual é o desfecho? Até o quadro aqui já diz para a gente. Isso aqui é o desfecho. Então, eu quero estudar a desnutrição, que é o desfecho. O que é essa sorologia? Essa sorologia ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Para qual agente, qual micro-organismo? Trypanosoma cruzi, que ele causa a doença de Chagas. Então, aqui, eu tenho a exposição. Então, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se... Entendeu? Eu quero saber se... Eu quero saber aqui... Peraí. Eu quero saber exatamente essa situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Eu quero saber exatamente essa situação. Se a exposição... Se o cara que tem Trypanosoma cruzi, ele
tem maior probabilidade, ou tem maior associação com desnutrição. Então, eu quero saber isso. Eu quero relacionar essa exposição, que é a sorologia, com a desnutrição. É o que ele dá na questão. Aí, lembrando, o que a gente tem aqui na tabela? A gente tem isso aqui, ó. Se o cara, se ele é soro positivo, que é o reagente, tá? Se ele for soro positivo, eu chamo isso aqui da letra A. Se ele for soro positivo e for desnutrido, eu digo que ele é a letra A. Eu vou colocar aqui o número de elementos, né, que eu represento aqui pela letra A. Se ele for soro positivo e não tem desnutrição, é o B. Certo? Agora, se ele for aqui, ó, soro negativo, certo? Eu digo aqui que o cara é soro negativo. E aí, se ele for soro negativo e tem desnutrição, eu chamo isso aqui de C de casa. Se ele for soro negativo e não tem desnutrição, eu chamo D de dado. Certo? Aí o total de pessoas soro positivo vai ser aqui, ó, o A mais o B de bola. O total de pessoas soro negativo vai ser o C de casa mais o D de dado. E se eu somar a coluna de cima para baixo, eu vou encontrar aqui o total de desnutrido que tem nessa comunidade. Então, o A mais o C, que é a soma daqui para cá. E a mesma coisa aqui, o total de não desnutrido vai ser o B de bola mais o D de dado. E aqui é o total da amostra. Quantas pessoas foram avaliadas? Quantas foram estudadas? É o total de todas essas letras aqui do dentro. Que é o A, mais o B, mais o C, mais o D. Ok? E aí, a gente volta para o texto. Então, entre os resultados obtidos estão o seguinte: 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi, 4 eram desnutridos. Então, vamos lá. Primeira pergunta seca. Onde entra o 40? Ele entra no A, no B ou no A mais B? Onde entra esse 40 aqui? Que ele fala assim, 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. Alguém chuta aí? Entra no A, né? No A. Pois é, de manhã o pessoal falou a mesma coisa no A. Mas olha só, 40 pessoas com sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi, vírgula. Então, essa frase aqui, ela me diz que é 40 no total. Bem aqui, ó, que ficam. Esse 40, ele é o total de pessoas que deu soro positivo. O exame deu positivo. O Trypanosoma cruzi. Certo? Desses 40, ele faz uma vírgula aqui, ó. Então, ele fala, 40 pessoas de sorologia positiva, 4 eram o quê? Desnutridas. Então, onde entra esse 4? Esse 4 aqui, ele entra onde? Entra no A, no B, no C, no D, onde é que ele entra? Alguém chuta aí. Vamos lá. Olha, 40 pessoas soropositiva, 4 eram desnutridas. Está aqui, ó. 4 eram desnutridas. Quantas não eram desnutridas? Alguém sabe me dizer? Quantas pessoas, que é a letra B aqui, quantas pessoas não tinham desnutrição? Alguém conseguiu ter essa visualização? Hein? Alguém conseguiu chutar aí quantas pessoas não tinham desnutrição? 10, professor. Não. Vamos entender aqui, pessoal. Olha lá. A mais B, 36.
Olha aqui, A mais B de bola é 40. O A é 4, o B tem que ser 36. Ok? 4 mais 36 dá 40. Deu para entender a tabela agora? A gente está fazendo isso devagar, que é para entender. Tá? Que aí já é uma coisa nova, talvez. Tá? Aí eu vou continuar lendo agora. Vírgula aqui. Enquanto em 100 outros indivíduos com sorologia negativa, 100 pessoas com sorologia negativa para ter Tripanossoma cruzi, 10 foram rotulados como desnutridos. Então, agora eu tenho 100 aqui, ó. 100 pessoas que são soro negativo. Quantas têm desnutrição? Ele fala aqui, ó. 10 foram rotulados como desnutrido. Então, esse 10 aqui está se referindo ao desnutrido. Então, aqui no C são 10. Quanto é no D de dado? Se eu tenho entre os 100... 90, né? 90, exatamente. 90. Por quê? Quando eu somar 10 mais 90, vai dar 100. Quando eu somar 4 mais 36, vai dar 40. Agora me diz, quanto é que é o A mais o C, que é essa coluna aqui? A mais o C. Quanto é que dá? 14. 14. E o B de bola mais o D de dado, quanto dá? 126. 126. E quantas pessoas tinham, quantos adultos foram avaliados nesse povoado? 140. Total de adultos. Exatamente, 140. Então, uma primeira etapa é você entender o que é a exposição, o que é o desfecho, e depois tu montar a tabela. Tu distribuir esses dados na tabela. Certo? Aí a gente vai para uma outra etapa agora. Eu já distribuí os dados na tabela, tá? Agora eu vou para uma outra etapa, que é o quê? É calcular essa razão de prevalência aqui. Tá? A tabela ela ajuda a gente a calcular. É um pouco mais difícil. Sem a tabela, até daria, mas é um pouco mais difícil. Tá? A tabela ela ajuda muito. Então, vamos lá. Então, olha só. Quando a gente estudou a prevalência aqui, a gente estudou a prevalência de uma doença, eu representei por P, tá? A gente disse assim, olha, a prevalência é o número de casos existentes. Sobre o quê? Sobre a população, sobre risco da população de onde saíram os casos, né? Então, eu falei para vocês aqui, ó, isso aqui é a prevalência, é uma fórmula ali da prevalência. A gente geralmente multiplica por 100, fica alguma coisa porcentagem aqui, tá? É uma proporção, né? Eu tenho todo aqui, eu tenho 10 alunos na sala, 2 são fumantes. A prevalência de fumante é 20%, 2 de 10, tá? Só que aí eu tenho uma medida aqui, que é uma medida de associação. A gente chama associação. Isso aqui é uma medida de frequência. E ela associa o quê? Ela associa duas medidas de frequência. Essa medida de associação, nesse caso agora, é uma coisa chamada razão de prevalência. E aí eu mostrei para vocês isso aqui, ó. A razão de prevalência, ela é a prevalência nos expostos. Só que eu pergunto para ti, quem é o exposto aqui, ó? Qual é a exposição que eu estou estudando aqui? Nessa questão. A exposição que eu estou estudando é a sorologia positiva para o Trypanosoma cruzi. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ao invés de exposição, eu vou escrever aqui só assim, é soro positivo, tá? Para não ficar muito grande o texto e tal.
Então, aqui eu tenho uma prevalência no soro positivo. Tá? É o cara, eu estou resolvendo a questão, então, soro positivo é o cara exposto ao Trypanosoma cruzi. E eu tenho uma prevalência no cara soro negativo. Certo? Aí, qual é o conceito de prevalência? Aí a gente volta aqui, ó. O conceito de prevalência, ele é o total de casos existentes pela população sob risco. Deu para entender? Olha, eu tenho 4 pessoas doentes de uma população de 40 expostos. Eu tenho 40 soropositivos e eu sei que desses 40, 4 são doentes. Tem a doença que eu estou estudando, que é a desnutrição. Aqui, ó. Tem a desnutrição. Tá? Então, tem até na aula isso. Como é que a gente escreve isso? A gente pode botar assim, A sobre A mais B. Eu pego 4 e divido pelo 40. Então, eu venho aqui e coloco lá que aqui, na verdade, ficaria A sobre o A mais o B de bola. E no soro negativo, a gente volta aqui. Vamos lá, no soro negativo, qual é o conceito de prevalência? É o número de casos existentes pela população sob risco. Então, eu tenho 100 pessoas soro negativo, 10 são desnutridas. Se eu olhar com calma, é que é o C sobre C mais D. É uma parte desse todo aqui. A gente vem para cá e coloca aí no meio. Esse raciocínio. Então, aqui eu vou ter o C de casa, dividido pelo C, mais o D de dado. Ok? E aí, eu já sei esses números aí, né? Vocês fizeram a tabela aí, então a gente já sabe. Quanto é que é o A? O A é 4. É rapidinho. O A aqui, ele é 4. O A mais B é 40. O C de casa é 10. E o C mais D é 100. Essa conta aqui, eu posso fazer aquela divisão de fração, né? Eu mantenho a primeira, 4 sobre 40, multiplico pelo inverso da segunda, que é 100 sobre 10. Aí, cancela esses zeros aqui. 1 sobre 1 é 1, 4 sobre 4 é 1. Então, aqui a gente achou o resultado 1. Agora, eu queria saber de vocês, qual é a interpretação para esse 1 aqui? A razão de prevalência, ela deu igual a 1. O que significa isso para a gente? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. A prevalência de desnutrição, ela é maior no soro positivo ou no soro negativo? Onde ela é maior a prevalência? Tu sabe que o resultado deu 1. Então, onde ela é maior a prevalência da doença? Hein? No soro positivo. No soro positivo? Quanto é que é no soro positivo a prevalência? São 4 casos para 40 pessoas. Tá. E quanto dá isso em porcentagem? Dá 0,1, que é igual a 10%, né? Sim, senhor, 10%. Tá. Quanto é a prevalência no soro negativo? Aí eu vou circular aqui. É 10% também.
Exatamente. Então é igual. Exatamente. É isso que eu queria que tu falasse. Exatamente. Aqui dá 0,1, a gente vai colocar que é 10% multiplicando por 100. E aí, olha só o que acontece. Quando a razão de prevalência é igual a 1, o que que eu tenho? Tanto faz tu ter tripanossoma cruzi ou não, tu ser soro positivo ou não, não tem nada a ver com desnutrição. Não tem influência nenhuma, não tem associação nenhuma. Entendeu? Então, tanto faz. Eu tenho, sei lá, meu exame deu positivo, você é desnutrido? Não. Tanto faz. Se tu é desnutrido, se tu tem soro positivo, a prevalência é 10%. Se tu não é, se tu é soro negativo, a prevalência é 10%. Se eu dividir aqui, ó, 327 por 327, eu vou encontrar 1. Se eu dividir 1.232 por 1.232, eu vou encontrar 1. Esses dois números são iguais, sempre vai dar 1. Então, aqui, né, na verdade, nem o que acontece? Nem interessa para mim essa prevalência aqui, no caso, né? Assim, a priori. Claro que vai interessar, mas eu digo assim, quando eu vou olhar para cá, para a razão de prevalência, eu vou olhar para essa situação aqui eu vou olhar para essa situação do resultado dela, né? Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, calcular a razão de prevalência e eu encontrar um valor assim, ó. Se eu encontrar um valor, vou colocar aqui, olha, razão de prevalência igual a 4,7. Estou te dando já o valor pronto, já calculado. Esse valor aqui, ele é maior que 1, né? Ele é maior que 1. Então, o que significa isso para mim? Esse valor maior que 1. Esse valor maior que 1, ele significa que a prevalência no exposto ela é maior que a prevalência no não exposto. Então, vamos lá. Imagina aqui que eu calculei a razão de prevalência, aí eu vou colocar aqui uma barra para simbolizar o número. Essa quantidade aqui, essa barra aqui de cima, ela é maior do que essa barra aqui de baixo. Quanto vai dar o resultado quando eu dividir um número maior pelo menor? Quanto vai dar? Vai dar um número maior que 1? Vai. Imagina que essa barra seja 20. E essa outra barrinha aqui seja 10. O resultado vai dar 2. Esse número de cima aqui, ele é maior que o de baixo. Então, quando eu tenho uma razão de prevalência maior que 1, significa para mim que eu tenho prevalência aqui em cima, então eu tenho que o cara que é exposto tem maior prevalência da doença. Vamos imaginar aqui que fosse fumante, não fumante. Eu só apagar aqui rapidamente. Se eu fosse ter aqui, vou inventar os dados aqui, né? Eu tenho aqui uma prevalência de fumantes. Então, entre os fumantes, o câncer, a prevalência de câncer entre os fumantes é de 40%. A prevalência de câncer entre os não fumantes é de 10%. 40 dividido por 10 vai dar 4. Esse 4, ele é maior que 1, né? Então, aqui o fumante e aqui o não fumante.
Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a prevalência aqui em cima, no exposto, ela é maior do que aqui embaixo. Deu para entender? Então, eu posso encontrar esse cenário. Eu posso encontrar o cenário da razão de prevalência igual a 1. Quando ela é igual a 1, a prevalência no exposto ela é igual à prevalência no não exposto. Agora eu posso encontrar o outro cenário aqui, que eu vou escrever aqui embaixo. Olha. Razão de prevalência é igual a 0,30. 0,30. 0,3. O que significa esse 0,30? Para a gente está mostrando que é uma razão de prevalência menor que 1. Né? Quando eu digo que é menor que 1, olha o que acontece. Esse número aqui, essa prevalência de exposição, ela é menor que essa da não exposição. Então, aqui eu tenho que a prevalência entre os expostos, ela é menor. Aí, deixa eu apagar, está ficando um traço aqui. Olha, a prevalência entre os expostos, ela é menor que a prevalência entre os não expostos. Esse é o cenário que a gente tem. Certo? Aí eu vou tentar escrever aqui em cima esse cenário aqui de vermelho, tá? Bora fazer um teste aqui, ó. Vou apagar isso. Eu vou inventar uns números aqui. Vou inventar uns números aqui. Imagina que aqui eu tenha obesidade em pessoas que praticam atividade física, tá? Quero saber quem é que é mais obeso, se é o cara que pratica atividade física regular ou o cara sedentário. E aí eu fiz o estudo lá e encontrei esse resultado aqui, ó. O cara que pratica atividade física, ele tem lá 10% de prevalência. O cara que pratica atividade física, ele tem 10% de prevalência. O cara que é sedentário, que não pratica, ele tem 40% de prevalência de obesidade, entre os que não praticam, são sedentários. Quando eu dividir isso aqui, vai dar um quarto, né? Que é 25, na verdade 10, 0,25. Esse número ele é menor que 1, né? Então, olha só, aqui em cima é a exposição. Então, a exposição, a prevalência da exposição, ela é menor que aqui de baixo. Ó. Aqui é o não exposto. Então, o número de cima ele é menor que o de baixo. Por isso, deu menor que 1. Então, aqui eu vou dizer o quê? Que a prevalência da exposição entre os expostos, ela é menor do que entre os não expostos. Que está aqui, ó. A prevalência entre os expostos, ela é menor do que a prevalência entre os não expostos. Certo? Deu para entender mais ou menos aí o cálculo e a interpretação da medida? Porque tem uma parte que é isso aqui, ó. Tem uma parte toda que é ler o texto e fazer a tabela. Organizar a tabela. Depois que tu organiza a tabela, tu tem uma parte aqui que é o cálculo. Aí tu aplica o conceito de prevalência na tabela. Prevalência no exposto, prevalência no não exposto, substitui os valores e acha o resultado. Ah, eu achei o resultado. Qual é a interpretação? Aí tem essa. Se der igual a 1, não faz diferença se o cara é exposto ou não. Tá? Imagina assim, que eu queira saber assim, vamos dizer que eu queira saber assim, olha, a prevalência de dor de cabeça na sala de aula, entre alunos, na turma de vocês, a prevalência de dor de cabeça entre homens e mulheres.
tem diferença a prevalência de dor de cabeça entre homens e mulheres? Aí eu faço um cálculo lá. Eu avalio vocês, vejo quem são os homens, quantos têm dor de cabeça no último mês, no último semestre, sei lá, tiveram. E aí eu vejo que é 10% entre os homens, e eu vejo também que na mulher é 10%. Quando eu divido, vai dar 1. Aí esse 1 me diz o seguinte, olha, tanto faz ser homem ou mulher, a prevalência de dor de cabeça é a mesma. O sexo não influencia, certo? Mas eu posso encontrar esse cenário aqui, ó. No homem é maior que na mulher. O homem tem 30% de dor de cabeça, a mulher 10%. Né? E aí eu já vejo outro cenário. Eu já vejo um cenário de que a prevalência entre os homens é maior do que nas mulheres. Ou eu posso encontrar o contrário. Não, no homem é 10%, na mulher é 30%. Então eu já tenho o contrário. A prevalência no homem é menor que na mulher. Tá? Então eu posso aplicar isso. O que vocês têm que pensar no raciocínio. Tu pode aplicar esse raciocínio para várias áreas. Tu pode aplicar na UTI neonatal, tu pode aplicar isso na geriatria, tu pode estudar a mortalidade lá na UTI neonatal, tu pode aplicar na ginecologia. Ah, eu quero, por exemplo, o que aconteceu com a Zika lá e a hidrocefalia? A médica, ela percebeu que as mulheres com Zika tinham maior desfecho de hidrocefalia comparado às mulheres sem Zika. Então, ela fez um cálculo. Nesse cálculo, ela encontrou uma associação estatística matemática, né? Ela encontrou uma associação estatística matemática e depois ela foi investigar a fisiopatologia, ela foi investigar a patologia da doença. Será que a Zika ela passa pela barreira placentária, o vírus da Zika? Será que ele chega no tecido nervoso? Será que ele influencia na formação do líquido cefalorraquidiano, lá dos mecanismos lá da fisiologia, da anatomia lá dessa parte do cérebro? Aí foram investigar e encontraram. Entendeu? Então, tu partiu aqui de um ponto, de uma análise epidemiológica, uma análise estatística, matemática, sei lá, como a gente pode chamar. No caso aqui, esse aqui é o raciocínio epidemiológico, tá? E aí, a partir daqui, tu desvendou um problema. E aí, tu vai correndo atrás de mais resultados. Né? Por exemplo, tu pode estudar lá qual é a prevalência de úlcera, de decúbito, de acordo com a doença, de acordo com o sexo, de acordo com relacionar, sei lá, com uma outra situação lá, a clínica do paciente, alguma coisa da clínica dele. Por exemplo, o peso corporal. Quem é que tem mais úlcera? É o paciente com peso normal ou o paciente obeso? E aí tu pode estudar isso. A obesidade vai ser a exposição e a úlcera de decúbito vai ser o desfecho. E aí tu encontrou que, olha, os obesos têm mais, né? Os obesos, eles têm maior prevalência de úlcera comparado ao não obeso, ao peso normal. É uma diferença, né? Sei lá, deu maior que 1 e tal, uma diferença grande. E aí a partir daí tu começa a tentar procurar, olha, essa situação é uma condição. Aí tu vai ver na literatura, tem vários outros estudos dizendo a mesma coisa. Olha, os obesos têm maior prevalência de úlcera. E aí tu confirma o que está na literatura. E aí, isso aí depois tu vira protocolo. Olha, o cara obeso tem que ter um cuidado maior ou não. Não sei, eu tô chutando aqui, tá? Não fiz pesquisa sobre isso. Tá? Eu tô falando aqui qualquer coisa. Mas é só o raciocínio que interessa. Entendeu? Só o raciocínio que interessa. Que aí vocês podem aplicar esse raciocínio na saúde do trabalhador,
na enfermagem do trabalho, pode aplicar na UTI, na GO, na atenção básica, enfim. O que interessa mais é o raciocínio, que é esse raciocínio aqui de ter uma exposição, tá? Eu tenho uma exposição que eu tento explicar um desfecho. Geralmente, a gente tem várias exposições. Quando tu faz um estudo, tu não avalia somente uma coisa, né? Tu avalia a desnutrição, e aí, paralelo à desnutrição, tu avalia sorologia positiva, tu avalia sexo, tu avalia doenças de base, se é hipertenso ou não, se é diabético ou não, tu pode avaliar renda, tu pode avaliar a cor da pele, tem várias exposições que tu cruza. Tu faz uma tabela para várias exposições e relaciona aqui com o desfecho que tu quer estudar, certo? Tá, então deixa eu só colocar aqui rapidinho. Deu para entender, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tem alguma pergunta, algum comentário? Então, aqui, só para organizar, eu posso ter uma razão de prevalência maior que 1. Isso vai significar para mim... Isso vai significar o que para mim? Maior que 1. Isso vai significar para mim que a prevalência no exposto ela é maior que a prevalência no não exposto. Tá? Se eu encontrar uma razão de prevalência igual a 1, eu vou dizer que a prevalência no exposto ela é igual à prevalência no não exposto. E se eu encontrar uma razão de prevalência menor que 1, eu vou me referir que a prevalência no exposto ela é menor do que a prevalência no não exposto. Tá ok? Deu para entender essa parte aí? Sim, professor. Sim. Ninguém tem nenhuma pergunta? Por enquanto, não. Tá. Então, olha só. Aí, a gente vai entrar na aula de... A gente vai entrar na aula de estudo de corte, certo? E aí, eu vou... Deixa eu só... Espera aí, rapidinho. Porque senão... Deixa eu só parar aqui, tá?